Deus, vamos ler a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que estava em casa. Muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão... Glória a Deus. Versículo de número 6. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali, eles arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim eles arrazoavam, ou eles pensavam, ou cochichavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Nós vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós oramos aqui nessa noite. Oramos pela busca da Tua Palavra. Esse é o propósito que nós viemos aqui nessa noite. É nos reunir com nossos irmãos e ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra no nosso coração. E que assim seja sobre as nossas vidas, Senhor. Não deixe com que a gente saia desse lugar sem o nosso alimento, mas que nós aqui nesse lugar, nessa noite, Pai, possamos ter a Tua Palavra sobre o nosso coração. Que essa palavra gere transformação. E que essa palavra não nos dê efeito apenas para essa noite, mas para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor. Fale conosco. Nós cremos na Tua fidelidade, Pai, e cremos também no Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Esse texto que nós lemos agora, ele se repete em alguns dos outros evangelhos também. Mas aqui nesse evangelho de Marcos, ele nos dá um detalhe muito importante. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 1 de novo. Marcos 1 diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e correu que ele estava em... Onde que Jesus estava, irmão? Aqui diz em casa. Não deixa tão específico se essa é a sua casa, mas aqui a maioria dos estudiosos acredita que Jesus estava em casa. Jesus chegou agora lá na sua casa. O que as pessoas fizeram quando sabia que Jesus chegou de novo lá em Cafarnaum? Jesus está por aqui, vamos lá na casa de Jesus? Já se afluiu uma grande multidão, se reuniram. A casa de Jesus talvez não era uma mansão tão grande, irmãos. Não era uma casa tão gigante, sendo essa realmente a casa de Jesus. Diz que entrou muitas pessoas lá na casa. Diz que entrou tantas pessoas que ficou muita gente na porta,
e não conseguia entrar dentro da casa. E tinha um homem que ele era paralítico e que tinha mais 4 homens que estavam com ele. E falou: nós vamos levar esse homem aqui paralítico, nós vamos levar até esse Jesus, porque nós cremos que esse Jesus pode curar a vida dele. Essa era a fé que aqueles homens tinham. Só que quando eles chegam, vê toda aquela multidão lá na frente, eles não vão conseguir chegar até Jesus. Algum deles, ou 2, ou todos eles, têm a brilhante ideia de falar: vamos subir na casa de Jesus, vamos arrancar o telhado dele, e a gente vê ali onde ele está, a gente desce o paralítico pelas cordas, na frente de Jesus. Quando eles descem o paralítico, Jesus olha para o paralítico, e está todo mundo esperando o quê? Que Jesus diga o quê? Levanta, toma o teu leito e anda. Mas o que Jesus diz? Olha para ele e diz assim: perdoados estão seus. Todo mundo ficou escandalizado. Vindo dos escribas lá, os fariseus olham para aquela situação. Como você pode perdoar? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus olha para eles e diz: o que vocês acham que é mais fácil? Vocês acham que é mais fácil eu falar: perdoados estão os pecados? Ou vocês acham que é mais fácil eu falar: levanta e anda? Qual você acha que é mais fácil, irmão? Você. Qual que é mais fácil você falar com um paralítico? Um paralítico, se você fosse lá um enganador, um mentiroso, você só fala assim: ó, perdoados estão os seus pecados. Alguém está vendo o pecado dele lá dentro? Ninguém está vendo, mas está todo mundo vendo que ele não anda. Todo mundo pode enxergar que ele não anda. Jesus falou: já que vocês estão achando que é mais fácil eu falar perdoados estão os pecados, mas para mostrar que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu mando, levanta e anda. E na mesma hora aquele homem levanta e começa a andar, e todo mundo falou: nós nunca vimos isso na nossa vida, nós jamais vimos tamanha maravilha, jamais vimos tamanho milagre. Mas naquele dia eles viram prodígios da parte de Deus, eles viram milagres da parte de Deus, e todos aqueles escribas e fariseus ficaram maravilhados. Mas Deus ficou maravilhado com algo. E o que deixou o Senhor Jesus maravilhado naquele dia foi ver a fé que aqueles homens tinham nele e no poder que ele tinha também. A nossa fé precisa estar depositada corretamente no Senhor. O Senhor Jesus, ao ver aquela situação, fica maravilhado em ver aquela situação, em ver que aqueles homens criam que aquele homem que era paralítico realmente podia voltar a andar, ter uma vida normal de novo. E a nossa fé precisa estar depositada nisso, que o Senhor é poderoso o suficiente para transformar vidas e transformar pessoas, para que pessoas possam ter um novo recomeço. Nós, irmãos, às vezes olhamos para algumas pessoas e o sentimento que nós temos em relação a ela é um sentimento de estar perdido. Aquele ali é um paralítico espiritual e aquele ali não tem condições de andar. Aquele ali é o resto da vida perdido. Aquele ali já não tem situação. Infelizmente, irmãos, as pessoas que são geradas desses sentimentos no nosso coração são aquelas que estão mais próximas de nós. São aquelas pessoas que moram conosco, os nossos parentes, os nossos amigos. Porque nós o conhecemos, nós sabemos quem eles são, nós sabemos o que eles fazem, nós sabemos o que eles deixam de fazer. E quando olhamos a vida dessas pessoas, nós somos essas pessoas aqui que são paralíticas. Essas daqui não tem jeito. Nós olhamos para pessoas a qual nós não conhecemos, para pessoas que nós não andamos, que não são da nossa família, e nós dizemos assim para o nosso irmão: tenha fé, o Senhor vai fazer um milagre na vida dessa pessoa. Você crê até que Deus pode fazer um milagre na vida daquela pessoa. Mas às vezes aquele seu pai que bebe até umas horas, fala: isso aqui não tem jeito não. A sua mãe, ou o seu filho que está numa situação difícil, ou aquele seu parente,
ou um conhecido da sua família, ou aquele seu amigo próximo, aquele a quem você convive, você olha e às vezes o sentimento que você tem real e verdadeiro eu acho que esse aqui não tem mais chance. E talvez você fale, pastor, esse não é o real sentimento que eu tenho em relação a ela. A pergunta é, o quanto você ora por ela, o quanto você leva a palavra de Deus até essa pessoa, mostra o tanto que você crê que realmente Deus pode fazer um milagre na vida dessa pessoa. Porque quando você já deixou de orar, quando você já deixou de levar a palavra de Deus para essa pessoa, a fé que você tem, o sentimento que você tem, ele já fica explícito. Eu não creio mais que uma pessoa dessa pode ser. Eu nem oro mais por ela. Nem creio mais que Deus pode fazer alguma coisa. E como disse, as pessoas a qual nos geram esse sentimento são as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes você tem algum amigo que nem é tão próximo a você. E nós somos assim, irmãos, vai ter encontro com Deus aqui na igreja. E você vai lá e você convida essa pessoa. Mas aquela pessoa que mora com você, você não convida. Porque talvez a resposta que você acha que ela vai te dar é aquela resposta pronta, não vou não. Não, eu não vou não. Mas aquela pessoa a qual você não tem mais essa convivência, essa pessoa que não está ao seu lado, você tem uma fé maior que ela pode se converter. Diferente disso, irmão, existiam esses 4 homens que estavam com esse paralítico e falou assim, nós vamos levar você até Jesus. Nós vamos te levar até Ele. Nós vamos te aproximar de Jesus. Nós vamos colocar você diante de Jesus. Um paralítico, irmão, colocado dentro de uma maca. Uma maca, leia-se os irmãos, naquela época não era uma coisa maravilhosa. Provavelmente era um pedaço de pau aqui, um pedaço de pau aqui, e um pedaço de pano para ele deitar em cima. Era tudo que aquele homem tinha. Essa era a cama dele. Esse era o leito dele. E aquele homem, ele é carregado. Aquele homem, ele é levado. Aquele homem, ele é conduzido até o Senhor. E algumas pessoas, quando nós olhamos assim, falam, mas eu já chamei tantas vezes. Eu já convidei tantas vezes. Eu já chamei tantas vezes. Paralítico não anda, irmão. Paralítico não vai. A não ser que é carregado, a não ser que é conduzido, levado, guiado até diante de Jesus. E quando eu digo isso, irmão, não digo que nós vamos fazer isso com a nossa força. Talvez você não vai conseguir carregar uma pessoa de 100 quilos nas suas costas para você falar, você vai para a igreja que o pastor mandou levar. Eu vou levar, vou te amarrar e vou te colocar lá, diante da igreja lá. Talvez não é dessa forma que nós vamos carregar uma pessoa. Mas através da nossa oração, através de nós crermos no poder do Senhor, da nossa fé estar depositada em Deus, nós já estamos levando essa pessoa diante de Deus. A forma e o caminho mais curto de você levar uma pessoa diante do Senhor é através da oração. Eu levo a vida dessa pessoa diante de Deus através da minha oração, de quanto eu oro e de quanto eu realmente creio que Deus pode fazer um milagre na vida dela. Que eu creio que Deus realmente pode levantá-la, mandar ela pegar o leito dela e andar. Fazer ela andar. E essa vida paralisada, essa vida espiritual de paralítico, ser acabada na vida dela. Deus viu, irmão, a fé que aqueles homens tinham. Por quê? Jesus, sendo Deus, pode ver o nosso coração. Ele, sendo todo-poderoso, vê não apenas o exterior do ser humano, mas ele viu o interior. Não apenas daquele paralítico, mas ele viu a fé daqueles homens. Dos homens, olha aqui. Dos homens que levaram o paralítico até o Senhor. Leia comigo novamente. Lá no versículo de número 5. Diz assim. Vendo-lhes a... Disse o que, irmão? Vendo-lhes a... Jesus viu a fé,
vendo-lhes a fé. Viu a fé que aqueles homens tinham. O Senhor diz para o paralítico. Disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão... Que maravilha, irmão. Que maravilha. Aquilo já podia ter enchido o coração daqueles homens. Aquilo podia ter sido suficiente. Mas a fé que aqueles homens tinham é não apenas que o Senhor daria graça sobre os pecados daquele homem, mas que aquele homem sairia dali completamente transformado. Isso agora por dentro e isso por fora. Quando, irmãos, nós levamos essas pessoas, olha aqui, até o Senhor, quando nós conduzimos essas pessoas até o Senhor, eu creio que o Senhor também vê a nossa fé. Não uma oração vazia, não uma oração para cumprir tabela. Eu estou orando pela conversão dessa pessoa porque eu creio. Eu estou orando pela vida dessa pessoa porque eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida dela. Um milagre interior. E um exterior, se for necessário também. Que haja uma mudança completa na vida dessa pessoa. E isso, irmão, se dará através de homens e mulheres de Deus que creem. Pessoas que creem no poder de Jesus. Pessoas que creem a ponto de conduzir outras pessoas até Cristo. O Senhor precisa encher o nosso coração com uma fé poderosa. De que sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é poderoso. E eu conduzirei essas pessoas até o Senhor. Inclusive essas mais difíceis, irmãos. Essas que moram com você. Essas que convivem com você. Essas que estão próximas a você. Os seus amigos. Aqueles que vocês sabem quem são. Aquele que blasfema contra o Senhor. Aquele que só fala mal de crente. Aquele que quando você fala da Bíblia, ele dá até um... Você fala, o demônio já está manifestando aí dentro já. Falou de Bíblia, ele chega, quer virar os olhos. São essas pessoas que Deus precisa encher o nosso coração com uma fé. Para que quando nós levarmos elas até o Senhor, assim como disse Marcos, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Que o Senhor, em nós, primeiro, possa encontrar fé, para que possamos crer que Ele é poderoso para transformar a vida de pessoas. Deus transformou você. Deus não conduziu você. Alguém talvez não conduziu você através de oração, ou convidou você para estar aqui. E Deus operou um milagre na sua vida, olhando para você e dizendo assim, perdoados estão os seus pecados, agora você vai ser uma nova criatura e você vai ter um novo recomeço. Essa vai ser a sua vida. Por que você acha que se o Senhor fez isso em você, Ele não pode fazer em outra pessoa? Não, pastor, é que eu não era tão duro, não. Eu era assim mais fácil. Não, pastor, é que eu não era uma pessoa tão difícil, não. É porque você não conhece meu vizinho. Eu não era uma pessoa tão difícil. Eu nem era uma pessoa tão pecadora. Eu não era uma pessoa tão dura. Aquele homem sendo paralítico, eu não acredito que ele estava saindo para as baladas de Cafarnaum, não, irmão. Eu não acho que aquele homem paralítico devia sair, aprontar todas e pintar os 7, não. Mas uma coisa que fica muito clara é que aquele paralítico, ele era um pecador. E talvez, quando você olha para si mesmo e fala, não, mas eu não era tão ruim assim. Você era assim, irmão. Você era assim. Que se não fosse a graça e a misericórdia, a compaixão de Deus por você, onde estaria você? O que seria da sua vida, do seu futuro, da sua família? O que seria? Mas Ele teve graça sobre você. E a gente acha que a graça de Deus
ela é limitada, ela é pequenininha, ela é fraca. E eu acho que graças a Deus, só foi até onde eu cheguei ali, só alcançou esse pacote. Só até onde eu entrei, eu já fui um dos últimos ali. Mas não, o Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais pessoas a serem alcançadas. O Senhor tem muito mais pessoas a serem levadas e serem conduzidas por Ele. Agora, pessoas, olha aqui, isso aqui é importante, irmão. Pessoas são conduzidas primeiro pelo Espírito Santo de Deus. E pessoas são conduzidas por pessoas através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem conduz essas pessoas. E nós, através do Espírito Santo de Deus, ajudamos a conduzir pessoas também. O Senhor, irmão, que precisa derramar graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser agentes de Deus na vida de pessoas que precisam. Eu preciso ser um agente de Deus para quem necessita de Deus. Eu preciso ser um agente de Deus para quem é um paralítico espiritual. E seja ele alguém que já esteve junto ao Senhor ou não. Seja alguém que conheceu o Senhor ou que nunca conheceu o Senhor. Mas eu é quem preciso ser um agente de Deus para levar essa pessoa. Eu louvo a Deus, irmãos, porque um dia eu fui alcançado, porque um dia você foi alcançado, e porque um dia nós tivemos um recomeço diante de Deus. Eu digo que o meu recomeço foi o meu batismo. Sabe quando foi o seu recomeço? O seu recomeço foi o quê? Na sua conversão mesmo? Numa célula? Foi num culto especial para você? O meu foi no meu batismo. Eu tinha participado do encontro com Deus, participei de algumas células, fiz 7 passos, mas eu ainda estava meio... Você quer se batizar? Eu falei, eu quero. E depois, como batizar, eu vou virar crente. Eu já era, mas não sabia. E eu fui pro batismo. Eu me batizei. E dali pra frente, eu tinha tomado uma decisão que eu ia querer servir o Senhor para minha vida. E o Senhor é quem me sustentou e que me ajudou. Porque uma decisão dessa, se o Senhor não ajudar, você não vai conseguir nada. E talvez você sabe quando é que foi também o seu recomeço. Você teve o seu ponto de início. Você teve aquela sua data especial, o seu momento único, o seu momento particular. E você foi alcançado por isso. Você não pense, irmão, quanto esse momento para você é especial. O quanto esse momento para você assim foi único, transformador. A minha vida realmente mudou. Em muitos aspectos. Porque dali para frente, irmãos, dos meus 15 anos para frente, todas as minhas próximas decisões, todas as minhas próximas escolhas, tudo aquilo que eu fui decidindo para o meu futuro, mudaram depois daquele momento. Aquele momento para mim foi aquele divisor de águas em que tudo mudou. E eu louvo a Deus por um momento de recomeço que eu tive na minha vida. Agora, para quê? Eu tive um recomeço da parte de Deus e olhar para as pessoas que não tiveram e não me importar, e não fazer nada. Aqueles homens que conduziram aquele paralítico até o Senhor, eles criam que aquele homem poderia ter um novo recomeço na vida dele também, irmão. Nós é quem precisamos também conduzir outras pessoas até Jesus. Na cutucada no seu irmão e fala assim: você precisa conduzir. Você falou conduzir mesmo, né? Então, conduzir outras pessoas até o Senhor. Ele falou amém? Se não falou amém, vai ter que... Não, deixa. Nós, irmãos, é quem precisamos ser esses agentes da parte de Deus.
ser esses agentes da parte de Deus em que conduziremos outras pessoas até o Senhor. Isso é fácil, irmão? Vamos imaginar uma cena como essa. Aqueles 4 homens ouvem que Jesus já chegou lá, Cafarnaum, tem uma multidão lá na casa dele. Poxa, vamos levar o X lá? Vou colocar o nome dele de Wilson. Vai ser o Wilson agora, viu, Wilson? Vamos levar o Wilson lá diante de Jesus? Ô, glória! Vamos levar ele até lá. Vai ter muita gente lá. Você não acha que vai ser muito trabalhoso? Humberto, você não acha que vai dar trabalho de vai carregar um cara desse aí, ó? Pesado desse. Vai dar muito trabalho. Vai deixar esse cara por aí mesmo. Não! Aqueles homens, olha aqui. Apesar da dificuldade, eles escolheram levar aquele homem até o Senhor. Apesar da dificuldade que nós temos, irmãos, nas nossas próprias vidas, nós temos os nossos próprios problemas. E se for sentar aqui e falar assim, ó, coloca aí na listinha aí, quais são os seus problemas? Aí ele fala, começa o quê? Por ordem alfabética, de A a Z. Aí ele faz a lista dele assim. Nós temos os nossos problemas pessoais. Nós temos as nossas próprias dificuldades. Nós já temos as nossas muitas coisas para resolver. E talvez aqueles homens também tinham os seus trabalhos a fazer. Ele talvez tinha os seus afazeres. Talvez ele tinha outras coisas também para fazer. Mas apesar do que eles tinham para fazer, e apesar talvez dos seus próprios problemas, eles escolheram levar alguém diante do Senhor. Então talvez, irmão, às vezes a gente está ocupado demais conosco mesmo. Com a nossa própria vida, com o nosso próprio umbigo, com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias dificuldades, e nós nos esquecemos que há pessoas que estão ao nosso redor, que o Espírito Santo nos colocou em algumas situações específicas para que nós fôssemos agentes de Deus para guiar essas pessoas até o Senhor. E talvez nós nos esquecemos disso porque o meu problema aqui, eu já tenho os meus problemas. Ele é paralítico, eu sinto muito. Mas eu também tenho os meus problemas. E a vida é assim. É cada um por si, Deus por todos. Vamos seguir o barco. A vida não é assim. A vida não pode ser assim. Deus precisa despertar o seu coração para compaixão em relação ao próximo. Que a vida não pode ser cada um por si, Deus por todos, e toca o barco. E se a sua vida está difícil, eu sinto muito. E se você está longe de Deus, eu sinto muito. Se arrependa logo. Se Jesus voltar, você vai para o inferno. E eu sinto muito. A nossa vida não pode ser só eu sinto muito. Eu preciso fazer algo. Eu preciso agir de alguma forma. Eu preciso tomar alguma atitude. E aqueles homens, apesar do que tinham para fazer, apesar talvez dos seus problemas, através talvez das suas dificuldades, eles conseguem ter empatia. Sabe o que significa isso? É conseguir se colocar no lugar do outro. E isso, irmãos, é uma coisa que falta muito nos nossos tempos. Saber se colocar no lugar do outro. Em ter empatia pela outra pessoa. E você só consegue ter empatia por alguém quando você se coloca na situação que aquela pessoa está. Na forma como ela está vivendo a vida dela. Fala, meu Deus, realmente, né? Eu estou olhando aqui, a minha vida está difícil, mas a vida dessa pessoa está muito mais, que ela está sem Deus. A minha vida pode estar ruim. Eu posso ter algumas dificuldades. Mas a dela está imensamente pior, porque ela não tem nem o Senhor a quem recorrer. Que ela não recorre ao Senhor.
porque ela vive longe de Deus. Que vida você acha que está mais difícil, irmão? A sua? Ou aquela pessoa que está sem o Senhor hoje na vida? De quem que você acha que está pior a vida hoje? De quem está só e não tem a quem recorrer? Ou a sua, que você tem o Espírito Santo com você, em você, os irmãos, a igreja? E eles tiveram empatia. Nós, apesar de nossas dificuldades, através de nossos problemas, através das nossas lutas, nós o levaremos, nós os conduziremos ao Senhor. É ter um olhar para o próximo. O que aqueles homens ganharam naquele dia, irmão? O Senhor não olhou para eles e disse assim: o pecado de vocês estão perdoados. Jesus não olhou para aqueles homens e falou assim: todos vocês aí vão ser muito abençoados. Mas Jesus olhou para aquele paralítico e disse, para aquele homem, e falou: os seus pecados estão perdoados. O Senhor olhou para aquele homem e falou para ele: pega o seu leito, levanta e anda. E aqueles homens, o que tiveram? Alegria no coração, em ver o milagre de Deus na vida de alguém. Uma das coisas, irmãos, que eu comecei a crer que o chamado de Deus para a minha vida era pastorear, era o sentimento que era gerado dentro do meu coração quando eu vi alguém chegando ao Senhor. Sabe, quando eu levava algum amigo meu na igreja e eu via aquela pessoa aceitando Jesus, eu ficava mais feliz que ele. Aquilo gerava uma alegria tão grande no meu coração. Aquilo para mim era algo tão transformador. Quando eu via algum primo meu, algum parente meu, algum amigo meu da escola, eu ficava tão feliz. Eu falei, eu quero sentir essa alegria pro resto da minha vida. Essa alegria de conduzir pessoas até o Senhor. E esse sentimento, irmãos, talvez seja a nossa maior vitória. O sentimento primeiro de empatia para conduzir alguém até o Senhor. E depois o que nós vamos ganhar? O que nós vamos conquistar? Qual que é o meu grande prêmio? Que o nosso prêmio seja satisfação de ver mais uma vida transformada. Que a nossa satisfação seja em ver mais uma pessoa alcançada pelo poder de Deus. Onde aquele poder agiu e todo mundo diz, nunca vi uma coisa tão maravilhosa. Eu nunca vi um prodígio, um milagre tão grande como esse. Realmente Jesus tem poder. Jesus é poderoso. Nós vemos que aqueles homens, irmãos, apesar das dificuldades, apesar das lutas que eles tiveram, eles estavam dispostos a sacrifícios. Nós estávamos conduzindo o Wilson, como eu falei a vocês, até o Senhor. O Wilson pesa, irmão, porque o osso também pesa. Já ouviu esse negócio? Já? Pesa. Mas nós somos 4 homens. 4 homens carregam um homem muito mais fácil. Você concorda comigo? Forte igual Humberto. Mas aí você pensa, irmão, olha aqui pra mim. Você está carregando 90 quilos aí. 90 quilos, Wilson? Eu exagerei agora, né? Pode baixar uns 70 quilos, não, Wilson? Não chega, né? Porra, 70 quilos, tá tudo bem. Eu estou carregando o Wilson profetizando pelo menos 70 quilos na vida dele aqui. E nós estamos guiando ele. 70 quilos, irmão. Você está andando aqui uns 10 metros, tá tranquilo. Vamos dizer que você está carregando 70 quilos durante 1 quilômetro. 70 quilos já não parece mais 70 quilos, irmão. 70 quilos do Wilson, eu vou falar, meu Deus, esse cara está colocando chumbo aqui enquanto eu carrego. Está ficando muito mais difícil, você concorda comigo? Eu quero que você imagina o sacrifício que há também para aqueles homens a ter que subir até o telhado da provável casa de Jesus.
E aí, só vocês dois aí primeiro. Puxa a corda agora. Força. Levanta. Bota força, Humberto. Pelo amor de Deus, ele vai cair, rapaz. O homem já tá aí sofrendo, né? Força. Puxa. Talvez não fosse a situação mais fácil. Mas olha aqui, talvez a situação mais fácil não seja sempre o melhor caminho. Porque às vezes o que nós queremos, irmãos? Nós queremos chegar lá naquela pessoa que nós sabemos que tem muita dificuldade, nós falamos assim, vamos para a igreja, e nós queremos que ele diga assim, tá bom, eu vou. E quando chegar lá eu quero aceitar Jesus, viu? E quando chegar lá, eu vou mudar a minha vida, eu nunca mais serei eu mesmo. É isso que eu quero, não é isso que a gente quer ouvir, irmão? Seria bom, seria? É isso que a gente escuta? Vou para a igreja, eu vou para a igreja, vou não, irmão. Sabe por que eu não vou? Eu tô cansado hoje. Ah, por que você não vai hoje? Não, porque eu tenho que fazer umas coisas, o quê? Não, tem que ver uns negócios lá no Instagram, lá no Facebook. Eu tenho que dar uma passeada, eu tenho que sair. E você vai ter 1 milhão de desculpas. Você vai ter. Que é o que nós escutamos. Às vezes é muito mais difícil para nós, irmãos. Só que nós precisamos também estar dispostos a sacrifícios. Vai ter que carregar esse abençoado aqui? Bora. Tem que carregar em oração essa pessoa aqui? Bora. Tem que convidar até ele cansar. Fazer que nem aquela viúva lá. Diante do juiz. Atende a minha causa. Eu vou te convidar até você não aguentar mais. Porque quem cansa primeiro? É quem diz vamos ou é quem diz não? Tem que ser o contrário, irmão. Tem que cansar primeiro quem diz não quem diz vamos. Que às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos, já estou cansado de falar vamos. Mas ele ainda não cansou de dizer não. Então nós vamos ver quem vai cansar primeiro. E não vai ser eu não. Porque semana que vem eu vou dizer o quê? Vamos na igreja. Vamos para a célula. Vamos para o encontro com Deus. Vamos. E se tiver um não, eu continuo te levando em oração. Só que eu vou te chamar de novo. E eu vou te chamar de novo. E a gente tem que aprender, irmãos, a sacrifício, que sacrifício muitas vezes para nós são necessários também. E aqueles homens tiveram o seu momento de sacrifício em ter que levar aquele homem até Jesus. Outra coisa que aqueles homens tiveram também é que pagar um preço também. Leia comigo, lá no versículo de número 4. Diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, eles descobriram o eirado, ou eles destelharam a casa. Ou aqui descobriram, não é de descobrimos algo, não, é de descobrir, de tirar. Eles tiraram o telhado. E continua. Por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava fazendo, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente ou o paralítico. Então eles vão lá, descobrem a casa, tiram o telhado e vê o lugar onde está Jesus e falam, nós vamos descer este homem até aqui. Eles descem aquele homem até lá e colocam diante de Jesus. Jesus olha para ele e diz, perdoados estão os seus pecados. Os fariseus e os escribas ficam escandalizados. Quem este homem pensa que é? Ele fala, para você saber que eu sou filho de Deus mesmo, que eu sou filho do homem, eu vou dizer agora. Levanta, pega teu leito e anda. Veja comigo. Qual é mais, verso 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a sua... Para onde? Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de... Então aquele homem se levanta, pega o leito na qual ele estava sendo carregado e ele vai para onde, irmãos? Para onde Jesus mandou ele ir? Para casa. Mas ainda tem uma casa ali onde eles estão. Ainda tem um telhado sem teto. Ainda há uma casa com telhado descoberto. E ainda se for a casa de Jesus, a situação é mais complicada ainda. Eu vou deixar Jesus aí sem telhado? Obviamente que isso aqui é especulação. O texto não fala. Mas pensa só, irmãos. Alguém teve que repor talvez aquele telhado ali. Quem descobriu o telhado, talvez deve ter sido os mesmos que cobriram o telhado novamente. Talvez até aqueles próprios amigos lá tiveram que reparar a própria situação. Às vezes, nós levamos algumas pessoas até o Senhor, estamos dispostos a pagar o preço do trabalho. O trabalho do continuar o trabalho. Porque às vezes nós levamos alguma pessoa até o Senhor, e se ela chegou aqui, no momento do apelo, levantou a mão, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você fala, boa sorte, daqui para frente é você e Deus, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma com você. Eu orei, você chegou, acabou. Só que muitas vezes o trabalho continua depois do trabalho. O trabalho foi levar ele até o Senhor. E talvez o trabalho foi continuar ainda depois do milagre. Porque depois que alguém se converte, porque depois que alguém se aproxima do Senhor, o trabalho não acaba para nós, irmãos. O trabalho não acaba para você. Porque às vezes você consegue conduzir alguém até o Senhor, mas depois você não se importa com ela. O discipulado deve continuar, para que nós possamos ter certeza que o recomeço na vida daquela pessoa chegou. Porque vir aqui até a frente, aceitar o Senhor, é muito importante, amém? Mas não é o fim do trabalho. Eu preciso continuar visitando essa pessoa. Eu preciso continuar levando ela em oração ao Senhor. Eu continuo precisar me importando com ela. Eu continuo a precisar a orar por ela, discipular ela, a querer saber dela. E o Senhor precisa, irmão, nos ajudar a fazer isso. Você trouxe alguém até o Senhor? Continue próximo dela. Você trouxe alguém até o Senhor? Você precisa ainda estar ao lado dela. Isso às vezes é pagar o preço, que o que nós queremos, irmãos, é não ter trabalho. O trabalho para nós é algo chato, cansativo, né? Não é o que nós queremos. Lá em Lucas, quando aquele homem lá fez aquela grande colheita, e ele falou, eu não tenho mais nem espaço para guardar minha colheita, eu já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou reconstruir eles bem maiores, e depois não tem mais trabalho, come, bebe e regala-te. Acabou, não tem mais trabalho na minha vida. Eu fiz uma colheita maravilhosa, agora eu estou rico, acabou, não quero mais trabalho. E Jesus diz assim, louco, ainda hoje pediram a sua alma, o que você tem preparado? O que nós queremos é como esse homem fez aqui, é fazer a nossa colheita e depois não ter mais trabalho. E o Senhor fala, louco, você não entendeu nada. O trabalho continua. E sabe qual trabalho principalmente precisa continuar? Conosco, com você, irmão. É com aqueles que não caminham. Uma cutucada no Senhor fala assim, aqueles que não caminham. Quem não caminha são a nossa principal responsabilidade, irmãos. Olha aqui, nós temos muita responsabilidade. Precisamos ter essa responsabilidade com os que caminham. Glória a Deus por isso.
Mas o tempo que nós temos precisa ser um tempo de urgência, irmãos. O tempo de urgência é para aqueles que não caminham. É para aqueles que estão parados. É para aqueles que estão paralíticos. E esses que não caminham, esses que não estão no caminho, precisamos ter empatia por essas pessoas, irmãos. Precisamos ter um coração de compaixão por essas pessoas. Porque se eles não caminham, nós vamos caminhar próximo deles, vamos andar ao lado deles, vamos carregar eles em oração. Vamos levá-los em oração. E que Deus, irmãos, nessa noite, nesse culto, coloque pessoas no seu coração. Pessoas que não caminham. E olha aqui, principalmente aquelas pessoas que estão próximas a você. Aquelas pessoas que moram com você, os seus parentes, os seus amigos próximos, os seus conhecidos próximos. Eles não caminham. Eles não estão caminhando. Aqueles 4 homens, eles simplesmente poderiam ter caminhado. Ouvir a mensagem de Jesus. Talvez eles chegassem até mais cedo. Conseguissem ficar tranquilos para ouvir a mensagem do Senhor. Mas o que eles pensaram? Jesus está lá, já está lotado. Talvez nós vamos chegar até um pouquinho depois, mas nós vamos levar alguém conosco. Eu vou carregar esse que nós conhecemos, esses que estão próximos de nós. E essas pessoas que estão ao nosso lado, essas pessoas que estão próximas de nós, são pessoas que nós precisamos ter empatia, compaixão. Falar, se o Senhor me colocou perto dessa pessoa, se o Senhor me colocou ao lado dessa pessoa, é por essa pessoa que eu vou orar, é por essa pessoa que eu vou interceder, é essa pessoa que eu vou levar até o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.